a ressurreição de mortos e juízo eterno, ou seja, coisas que já estão resolvidas, já estão tratadas. Porque é impossível que os que uma vez... Perdão. E isso faremos se Deus o permitir. A partir do versículo 4 já é uma outra temática. Mas o importante é o seguinte, em Hebreus é ressaltado o seguinte: você não pode ficar preso aos rudimentos, você não pode ficar preso ao básico, senão você se torna uma pessoa medíocre. Você precisa se aprofundar na fé, você precisa ir além. E é onde o autor assevera isso. Vamos deixar essas coisas fundamentais, essas coisas básicas que já estão postas, já estão definidas, que tem que ser aprendida pelos neófitos, os novos na fé, e tem que ser praticadas pelos jovens na fé, aqueles que estão em desenvolvimento, e aqueles que chegaram na fase adulta tem que se aprofundar, tem que passar agora a tomar responsabilidades sobre o reino. Como ele vai, por exemplo, narrar a lista dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Né? Abel, que o seu sacrifício, né? A maneira como sacrificou a Deus, o sangue dele que clama por justiça, Abel, os patriarcas, Noé, Abraão, né? E os demais que são listados lá, que são mencionados, e muitos outros que nem sequer foram mencionados. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são homens e mulheres que resolveram tomar responsabilidade sobre a sua vida espiritual, que resolveram agir em prol do reino de Deus, agir com responsabilidade em relação a Deus, que não precisava de alguém estar tutoriando, não precisava de alguém estar vigiando, não precisava de alguém estar consolando, empurrando a pessoa para frente. Não, que chega um momento que todos precisam de consolo, chega um momento que todos precisam de uma ajuda, todos precisam de um auxílio, mas tem gente que não é em algum momento, tem gente que é todo dia, que se não estiver empurrando ela não vai. E é onde são pessoas imaturas. Quando você chega na maturidade, não somente você é autônomo sobre a sua vida espiritual, você cuida da sua vida espiritual, você se envolve com o reino de Deus e toma a sua parte na briga, na causa, como também você auxilia outras pessoas. Você diz ao fraco, eu sou forte, né? Você se fortalece em Cristo, não forte em si mesmo. Você se fortalece em Cristo Jesus. Você toma força em Cristo para seguir o seu caminho, para ajudar os demais. Então é isso que é a maturidade na fé, assumir responsabilidades. Não é questão de fama, nem de dons, nem de poder, nem nada disso. É questão de responsabilidades. Adultos, o que é ser um adulto? Ser um adulto é ter responsabilidades. Pode ter uma pessoa que tenha 40 anos, mas ele não seja um adulto no sentido das responsabilidades. Ele seja um adulto porque ficou velho, mas ele não se tornou uma pessoa madura, uma pessoa responsável, uma pessoa autônoma em relação às suas decisões, em relação à sua responsabilidade. Então é isso que nós temos que entender como filhos de Deus. Filhos de Deus, todos nós somos aqueles que em Cristo Jesus nasceram de novo. Aqueles que estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. São filhos de Deus, mas há diferentes níveis. Há neófitos, há novos na fé, meninos, crianças, né? Há jovens que estão em amadurecimento, que já têm muita coisa de Deus, mas que precisam ainda crescer para assumir algumas outras responsabilidades. E existem pessoas plenas, não no sentido de serem santas. É aí onde a gente tem que trazer um entendimento muito melhor sobre isso. Não é que ele se tornou completamente santo e perfeito, não é. Ele é consciente dos seus defeitos, ele é consciente das suas falhas, ele é consciente da sua fraqueza e do pecado que ele está nele. Só que ele não permite que isto venha suplantar a sua fé. Ele não permite que isso venha destruir a sua fé. Ele é consciente dos seus defeitos, das suas fraquezas. Ele zela, inclusive, lembrando aquela palavra de Deus que fala, fugir da aparência do mal. Então um adulto na fé, qual é a atitude dele em relação às suas fraquezas e os seus defeitos, as suas tentações? Ele não se permite ser envolvido completamente numa situação de tentação. Ele foge da aparência do mal. Quando o mal começa a se revelar, ele sabe que tem esta fraqueza, ele zela para que não venha a cair nessa situação. Você vê? Ele não é que ele é um super-homem, um super-crente, um perfeito, não. Mas ele é consciente dos seus defeitos, das suas fraquezas, das suas necessidades e zela pela sua salvação. Ele toma conta da sua salvação. É exatamente isso. Então temos
meninos, temos jovens e temos pessoas maduras na fé, são todos filhos de Deus, mas todos têm que buscar amadurecimento espiritual constantemente. Então, entendendo o termo eclesia, que é o termo que o Novo Testamento toma emprestado do idioma grego para aplicar à igreja, nós temos, por exemplo, a realidade das cidades-estado gregas, autogestoras, auto-administrativas, que tinham uma assembleia de povos, de pessoas livres, homens e livres, nem mulheres nem escravos poderiam votar nessa assembleia, e que votavam pelas leis daquela cidade, votavam pelas decisões políticas importantes das cidades, e essa assembleia era designada a eclesia. Então essa era a eclesia. Então, quando tomamos emprestado para o Novo Testamento, aplicando à igreja, o termo eclesia, temos essa reunião dos salvos, essa reunião dos redimidos, dos resgatados. Só que quando aplicamos o termo reino de Deus necessariamente ele se expande, ele é maior do que o termo eclesia, que é um termo designado para a igreja. O reino de Deus é exatamente constituído por todos aqueles que são filhos de Deus, constituído por todos aqueles que são servos de Deus em espírito e em verdade. Aqueles tanto do Novo Testamento, da eclesia, quanto os justos do Antigo Testamento, que já dormem no seio de Abraão, e que um dia vão ressuscitar e vão constituir todos eles o reino de Deus, aquilo que é chamado o reino de Deus, cujo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Cristo Jesus. Então, nós, enquanto filhos de Deus, somos herdeiros do reino de Deus. E o reino de Deus não pode ser, vamos dizer assim, adquirido o direito de acesso a ele por obras. Ninguém herda nada porque fez algo. E é onde precisamos entender acerca das realidades do reino de Deus, as realidades espirituais, os privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Você não ouviu falar em lugar nenhum que alguém herdou algo porque fez alguma coisa. Então é uma pessoa muito boa, muito legal, né, uma pessoa maravilhosa, então o que eu vou fazer? Vamos deixar uma herança para ele. Não, ele é seu filho, ele tem o seu sangue, ele é a sua geração. Se ele é a sua geração, de repente ele nem é alguém que seja tão bom assim, mas ele é seu filho. Então logo ele é seu herdeiro, ele herda os seus bens, ele herda aquilo que você construiu. Então alguém herda por quê? Porque é esta a questão que precisa ser muito bem compreendida quando estamos falando de filho de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que estão associados a Deus por meio de uma filiação, e essa filiação foi um privilégio nos concedido por Cristo Jesus, que nos fez filhos de Deus, graças à nova criação, ao fato de sermos novas criaturas. Então, o cuidado sempre tem que estar no seguinte, em não nos confundirmos na hora de estarmos tratando acerca de herdeiros do reino de Deus, não pensarmos que aqueles que têm adquirido muito, aqueles que têm feito muito, aqueles que têm aparecido muito, pelo fato de serem, pelo fato de ter e de aparecer e de parecer alguma coisa, de fato são. Mas aqueles que são, aqueles que de fato vão herdar, os que são filhos de Deus. Então ser é muito mais importante do que ter. No reino de Deus nós temos que entender que o ser é fundamental. Quando você nasceu de novo, quando você é uma nova criatura, quando você nasceu da água do Espírito, conforme Cristo falou a Nicodemos em João, quando você se tornou um filho de Deus, né? Quando você aceitou a Cristo em espírito e em verdade, e você deixou que o Espírito Santo fizesse essa obra e continue a exercer essa obra de transformação na sua vida, e você passou a ser uma nova criatura, você está priorizando o ser. Você está priorizando o ser, independentemente do que você tenha. Então o reino de Deus, quem herda? Quem está inserido no reino de Deus? Aquele que é. E quem é aquele que é no reino de Deus? É aquele que de fato prioriza o ser. Ele que não fica simplesmente enganado pelo que se tem. As pessoas têm muita capacidade, têm muito poder, têm
muita competência, mas o fato dele ter não o tornará filho de Deus. Ele tem que primeiro internalizar esta realidade do ser. Ele tem que buscar primeiro espiritualmente ser, tem que buscar interiormente ser transformado de dentro para fora, não vestir uma capa de alguém que pareça ser, alguém que tenha aparência, que tenha os trejeitos, que tenha a habilidade externa, mas que abaixo desta capa está alguém que não é. Está alguém que simplesmente engana pela aparência, né? Então o reino de Deus, aqueles que herdam o reino de Deus, são exatamente aqueles que são. Ser é mais importante do que ter. Essa é a ênfase. Vamos ver, por exemplo, em Hebreus 12, 4 ao 13, que diz: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. De justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas diante dos vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, o autor dos Hebreus, tratando aqui no capítulo 12 da sua carta, no versículos 4 até o 13, ele está nos trazendo duas realidades. A realidade do filho, do herdeiro, daquele que é, não necessariamente que tem, mas que é no reino de Deus. Aquele que é no reino de Deus é aquele em quem Deus tem, é aquele com relação a quem Deus tem intimidade, por exemplo. Aquele a quem Deus recebe por filho. E quem Deus recebe por filho, Deus corrige. Então existem maneiras pelas quais Deus nos corrige. Corrige nossos maus hábitos, corrige nossos erros, corrige pensamentos errados, ideias equivocadas acerca de Deus, acerca do reino, acerca da Bíblia. Deus nos corrige e tem seus meios de corrigir. Então Deus, através dos meios que tem, quer seja uma provação, quer seja que Deus permite que venha uma tentação sobre nós, mas como Tiago fala que não sobreveio tentação a qual não podeis resistir, ou que venha uma dificuldade financeira, sentimental, familiar, que nos cause algum tormento momentâneo, nos cause algum entristecimento, mas a partir dessa situação de entristecimento momentâneo, de sofrimento momentâneo, nos vem a consciência daquilo que precisamos corrigir. Nos vem a necessidade de nos achegarmos mais a Deus, de termos mais comunhão com Deus, de sacrificarmos, de mortificarmos mais a nossa carne. Percebemos os nossos defeitos, as nossas fraquezas. O que é isso? Isso é atuações de Deus na vida daqueles a quem recebe por filho. Agora, a quem Deus não tem como filho, mas simplesmente não tem nenhum compromisso individual, pessoal com ele, tem-o simplesmente como um bastardo, como uma pessoa da qual ele não tem responsabilidade, essa pessoa muitas das vezes ela não vai ser proibida de estar dentro da igreja, ela vai estar lá dentro, ela vai ter habilidades, ela vai crescer muitas vezes dentro da igreja, mas ela cresce externamente, ela tem habilidades e competências, e ela usa essas habilidades e competências não pelo amor que ela tem a Deus, porque ela não entende que Deus seja prioridade na sua vida, mas ela entende que ganhar dinheiro é prioridade, ela entende que ter fama é prioridade, ela entende que ter
número, crescimento, massa é prioridade e não a vontade de Deus. Aquele que é filho de Deus se preocupa muito mais com a vontade de Deus. Se preocupa em agradar a Deus, em estar de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Quem não é filho de Deus não se preocupa com isso. Mas simplesmente ele caminha na medida do sucesso. Se ele obteve sucesso, pronto, o sucesso comprova que ele tem aquilo que ele precisa ter. Ele não está preocupado se aquele sucesso vai trazer um futuro prejuízo à obra de Deus. Como muitos movimentos que se levantaram, muitos movimentos hereges. Muitos movimentos que adentraram, por exemplo, no pentecostalismo, no neopentecostalismo, que desenvolveram práticas dentro da igreja que não são saudáveis, que não alimentam a vida espiritual, que não dão crescimento espiritual, que não são práticas correspondentes a uma vida de maturidade espiritual, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Eles estão simplesmente preocupadas com o momento. E nós não vemos, de repente, não percebemos instantaneamente alguma correção a elas. Nós vemos muitas das vezes elas ficarem e continuarem. Mas o texto lido aqui da carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 13, nos revela que Deus tem um relacionamento de intimidade com os seus filhos e os corrige, e os prepara, os melhora, os capacita, os aperfeiçoa. Agora, existem pessoas que não são filhos de Deus. Existem pessoas que não têm intimidade, não têm compromisso com Deus, não têm comunhão e Deus não tem comunhão com elas. E Deus simplesmente os ignora, vamos dizer assim. Deus permite que eles continuem como estão. Então, na verdade, aqueles que estão passando por um processo de correção de Deus, têm muito que se alegrar, têm muito que se regozijar, porque pode perceber daí um relacionamento de intimidade e de preocupação de Deus em relação ao seu crescimento, ao seu aperfeiçoamento. Isso é muito importante. Então, quem herda no reino de Deus, quem participa do reino de Deus, aqueles que são, e aqueles que são filhos de Deus são corrigidos. Temos, por exemplo, um grande contraste que é apresentado por Cristo no Evangelho, quando vemos a questão ali de Marta e Maria. Marta e Maria, vemos duas atitudes ali. Duas atitudes. A atitude de Marta qual foi? Independentemente do protocolo, das coisas importantes que são reputadas por importantes à nossa volta, né? Que são feitas para agradar homens, agradar pessoas, em detrimento disso, Marta percebeu qual é o mais importante, qual é o fundamental. Quando Cristo chega a determinado lugar, a casa delas, né, a casa de... elas eram irmãs de Lázaro, e Cristo passando, né, cumprindo com a obra, evangelizando, levando o reino de Deus, ele está naquele lugar e está ensinando. O que é que Marta faz? Ela abandona tudo aquilo que é importante, não é que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes, só que surgiu algo mais importante. E o que era mais importante? Ouvir as palavras de Cristo. Ela abandona as coisas que são importantes, mas são menos importantes, e senta-se para ouvir Cristo falando. E é onde Maria chega e fala assim: eu não se te dá que eu estou sozinha aqui desempenhando todo esse papel, essa função, e Marta está aí sentada te ouvindo. Aí Cristo falou: Marta escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aí repreende a Maria, dizendo que ela está muito ansiosa e atarefada com as coisas da vida. Quando olhamos para isso, nós vemos o contraste entre aqueles que são e aqueles que têm. Aqueles que têm estão sempre preocupados em ter mais, em fazer mais, em aparecer mais, em conseguir mais. Aqueles que são estão preocupados em estar mais diante de Deus, em obter mais de Deus, em estar mais se aprofundando naquilo que Deus tem a mostrar, aquilo que Deus tem a revelar. Então, muitas das vezes, externamente, fisicamente, materialmente, eles não têm tanto. Por quê? Nós vemos o contraste aí. Uma estava preocupada com o físico, o material, o protocolo, em dar banquete para Cristo. Só que a outra estava preocupada em ouvir a Cristo, as palavras dele. Cristo priorizou esta, que está mais intimamente ligada às suas palavras, ao seu espiritual, ao seu mundo, né? E repreendeu a outra que estava muito mais ligada às coisas da vida externa. Então nós vemos aqui, aqueles que estão em busca do Cristo espiritual, estão em busca da revelação da vontade de Deus.
das coisas espirituais que Deus tem a revelar, em detrimento daqueles que simplesmente estão buscando ter alguma coisa. Eles estão sempre atendendo. Cristo acaba ficando deslocado da sua prioridade, porque ele quer um carro, ele quer uma casa, ele quer uma bênção, ele quer sucesso, ele quer um emprego maravilhoso. Todas são coisas ótimas e maravilhosas e que todos nós queremos. Só que ele quer elas acima até da vontade do reino de Deus. Se for para abrir mão dessas coisas, abrir mão dessas coisas e priorizar o reino de Deus, ela vai abandonar o reino de Deus, ela vai abandonar a palavra de Deus e vai em busca dessas coisas. É esse o problema. É aí onde vemos a diferença entre aqueles que são e aqueles que têm. Então vemos, por exemplo, quem é herdeiro é aquele que de fato prioriza as coisas de Deus. E interessante quando Cristo fala também acerca do servo inútil. Acerca do servo inútil. O servo inútil é aquele, como ele disse, que fez tudo que o Senhor manda. Ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que era a sua obrigação. Aquilo que era a sua obrigação. Um bom escravo. Um bom escravo. Então um escravo, o que ele faz? Ele faz aquilo que é a sua obrigação. Então o servo mandou ele fazer isso, o Senhor mandou ele fazer isso, ele vai e faz exatamente o que foi mandado e estaciona. Então este é aquele que não é, aquele que tem alguma coisa, ele consegue desempenhar aquela função. Cristo não está dizendo que ele não faz, que ele não desempenha, que ele é incompetente, nesse sentido. Não, ele faz. Se for mandado, ele faz. Mas ele não tem autonomia. Você percebe? O Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus, que é filho do reino de Deus, ele não está preocupado só com aquilo que Deus está mandando fazer, aquilo que ele é obrigado a fazer, de acordo com a doutrina, com os usos e costumes. Ele está mais preocupado em agradar a Deus. Ele tem autonomia. Ele pensa o que eu vou fazer de livre e espontânea vontade para agradar a Deus, para ver o Senhor feliz, para estar de acordo com a vontade dele. Então é as atitudes diferentes. Aquele que faz aquilo que é mandado, Cristo fala, é um servo inútil. Ou seja, ele só serve para isso, para fazer aquilo que é mandado. Não tem autonomia, ele não tem espírito, né? Ele não tem inteligência suficiente para sair da mediocridade, fazer mais. E fazer algo, dedicar algo para Deus, algo dele, um sacrifício pessoal, algo individual. Então Cristo tratando acerca disso, ele trata também acerca dos trabalhadores, que nós já abordamos, a diferença entre aqueles que têm e aqueles que são. Cristo prometeu um salário para aqueles que foram chamados na primeira hora, aquele senhor que estava contratando, só que haviam outros que, inclusive é outro detalhe dessa parábola, não foi nem prometido nenhum preço, não foi prometido preço algum, e mesmo assim eles trabalharam, mesmo que trabalharam bem menos que os outros, mas trabalharam. Mas no final, todos são nivelados, porque o reino de Deus não é por acúmulo. Você está acumulando dias na igreja, acumulando ofertas, não. Ninguém tem merecimentos no reino de Deus. Tudo é por graça. Então, no reino de Deus, não existe outro meio de você participar dele, senão você sendo. Então, aqueles que são herdeiros, não mereceram, foi por graça, foi por misericórdia, então eles foram tornados herdeiros. Por quê? Cristo os tornou por graça e por misericórdia. Agora, se Cristo não fez de você um herdeiro, não é porque você está acumulando dias e obras e dinheiro que você tenha doado na igreja, não vão te tornar filho de Deus, enquanto você não entrar pelo caminho que é Cristo Jesus. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer como único e suficiente Salvador, deixar Ele tomar conta, tomar a direção da sua vida e da sua história, e a partir daí Ele fazer de você uma nova criatura. Aí, independentemente de obras, você vai ser, né? Como o ladrão da cruz, que não teve tempo de realizar nenhuma obra, mas ele se tornou um filho de Deus. Por quê? Porque Cristo pode dizer para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, graças a Deus, temos, por exemplo, aquela passagem de Cristo, de Mateus 7, 22 a 23. Veja que o Senhor Jesus fala de quem faz algo sem ser alguém para Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é interessante e é trágico nós olharmos, por exemplo, para essa passagem, porque ela mostra o prejuízo, né? Agora ela mostra quais serão as consequências daqueles que têm algo no reino de Deus, que parecem ser alguma coisa, né, pelo fato de terem nome, terem reputação, terem fama, terem dinheiro, terem poder, mas que internamente não são. Então a verdade interna deles é diferente daquilo que eles pronunciam com os lábios. Eles falam muito acerca de Deus, falam muito sobre Deus, têm muita habilidade para falar, levam as pessoas a um convencimento, mas a realidade interna dele é diferente do seu discurso. Então Cristo falou, naquele dia se apresentarão, Cristo estava falando aqui com certeza, não é uma possibilidade, vão ter pessoas, porque ele sendo onisciente, sabe que muitas pessoas vão tomar essa atitude, vão tomar esse caminho, vão tomar essa decisão. Ele fala, naquele dia se apresentarão pessoas para diante de mim, falando que em teu nome profetizamos. Preste atenção, Cristo está dizendo para eles que eles fingiram que profetizaram. Cristo está afirmando aqui, categoricamente, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, né, realizamos proezas, milagres. Agora, todas essas coisas cumulativas que eles estão dizendo que tinham, e Cristo não está negando que eles tivessem, está declarando, eles de fato eles diziam que tinham, e Cristo não negou que eles tivessem. Eles se apresentaram diante de mim com estas obras, dizendo, fizemos tudo isso aqui. Qual será a nossa recompensa? Cristo vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E, principalmente, aquilo que nós queremos enfatizar aqui, o que ele disse? Não vos conheço. Está falando acerca de intimidade. Então, eles tinham muitas coisas. Eles tinham. Quando a gente, tratando aqui, só para trazer um melhor esclarecimento, a gente fala de dom espiritual. Tem muita gente se enganando com dom espiritual. Temos que trabalhar as duas realidades. Os frutos, só pode ter um fruto quem é árvore. E a árvore, o fruto mostrará que árvore é. E aí em Gálatas nós temos, por exemplo, os frutos do pecado e os frutos do Espírito. Se alguém está dando frutos do Espírito, ele é uma pessoa espiritual, está se alimentando da seiva espiritual, né? Está bebendo das águas espirituais de Deus. E o resultado disso são os frutos que ele está dando. Se ele está dando frutos de pecado, ele não tem como ser outra coisa. Os frutos mostram a árvore. Dizem que árvore é. Então temos que ver a realidade dos frutos do Espírito e temos que ver a realidade dos dons. Frutos, eles dizem respeito ao que você é, a sua natureza. Os dons são um presente. O que é dom? Do termo grego, doma. Doma é presente. Para quem você dá um presente? Você dá um presente só para uma pessoa que você tem intimidade? Não, você dá um presente para uma pessoa que você entende que tenha que dar esse presente. Aí você vai dar aquele presente. Muitas vezes você não tem intimidade com ele, mas você deu. Tem muitas pessoas que têm dons. Agora, este dom, ela não se engane com ele. Muitas das vezes esse dom, ela recebeu esse dom, ela exerce esse dom. E muitas das vezes é para benefício das pessoas que têm sido atingidas pelo desempenho desse dom. Mas ela mesma, que tem esse dom, está exercendo, ela mesma está enquadrada nesse texto que acabou de ser lido aqui, de Mateus. Ela tem, mas ela não é. Então, quando ela chegar naquele dia, ela vai apresentar obras, mas não são obras vinculadas à fé salvífica, à fé verdadeira. Não são obras que mostram a realidade espiritual dela, como Tiago estava asseverando em relação a ele. As obras dele mostravam a fé que ele tinha no Senhor, a pessoa que ele era em Deus. Mas estes aqui não. As obras dele são obras feitas a partir de uma realidade externa. Internamente eles não têm nada. Cristo falou, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Então Cristo não os conhece. Não os conhece porque não tem intimidade com ele. Não tem intimidade com eles porque eles não são seus filhos. Porque não foram feitos filhos de Deus. Pelo privilégio da adoção em Cristo Jesus. Não foram feitos. São simplesmente pessoas que estão dentro das igrejas, que enchem as igrejas, que criam igrejas,
que inventam campanhas, que inventam formas de ganhar dinheiro, e estão aí e são joio no meio do trigo, e tem que ser tolerado até o dia que Deus separar o joio do trigo. Nós não estamos autorizados a separar o joio do trigo. Esta é uma obra que só Deus poderá fazer. Mas o que acontece? O resultado é trágico. Angariaram muitas coisas, ganharam muitas coisas, fizeram muita fama, mas quando chegar no dia, no principal, herdar o reino de Deus, só herda quem é filho. Quem é. Então, valorize ser, em detrimento e independente de ter. Se você é, em algum momento você vai ter, porque o filho herda, né? Agora, aquele que não é filho, nunca vai herdar.